Olá, tudo bem com vocês? Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com vocês. Nós queremos meditar na lição número 13, Ameaças e Promessas, aonde nós temos a conclusão dos 10 mandamentos. Deus diz: eu sou o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então Deus ameaça castigar aqueles que transgridem os mandamentos. Por outro lado, Deus traz promessas, poderíamos dizer assim, infinitas àqueles que obedecem e guardam os mandamentos de Deus. Deus, ele dá os seus mandamentos e ele quer que eles sejam 100% obedecidos. Então não é aquela situação, um pecadinho só, não vai ter problema, né? Deus é amor, então ele não leva em conta, né, todos os pecados. Na verdade, isso não existe, tá? Deus, ele condena o pecado, né? Absolutamente, né? Então nessa lição nós queremos justamente olhar o que é pecado, tá? Entendermos essa palavra. E quando a gente estuda os mandamentos, né, e concluímos que Deus, ele traz muitas coisas que ele quer que nós façamos, mas Deus também proíbe muitas coisas, né? Conforme a gente for estudando em cada mandamento. E quando a gente fala em pecado, não tem como a gente fugir da história do primeiro pecado, de Adão e Eva, porque é ali que nós entendemos o que é pecado. Pecado é o quê? É uma desobediência à vontade de Deus. Deus disse para Adão e Eva: vocês podem comer de qualquer fruta que está no jardim, menos da árvore que está no meio do jardim, porque no dia em que vocês dela comerem, vocês vão morrer. Então essa foi a vontade de Deus expressa. Mas, pela tentação do diabo, Adão e Eva comeram do fruto proibido, ou seja, desobedeceram à vontade de Deus. Assim entra o pecado no mundo. Se vocês olharem, né, e leiam o texto de 1 João, capítulo 4, ou melhor, capítulo 3, versículo 4, ali vai nos dizer que o pecado é o que? É uma transgressão da lei de Deus. Transgressão, né, essa palavra transgressão, ela aparece várias vezes, né, dentro do contexto bíblico, e transgressão é você passar por cima do limite, né? Então existe um limite e você passa desse limite, tá? Isso é transgressão. Outra coisa, quando a gente fala em pecado, a Bíblia ela traz vários nomes para pecado. Ela fala em iniquidade, desobediência, erros, ofensas, dívida, culpa. Tanto é que no Pai Nosso a gente diz: perdoa-nos as nossas dívidas, né? Essas dívidas são justamente o quê? Os pecados. Mas estritamente falando em pecado, existem dois tipos de pecado. Um a gente chama de pecado original e o outro a gente chama de pecado atual, tá? Então o que é o pecado original? É justamente aquilo que nós acabamos de falar sobre a queda em pecado, lá desde Adão e Eva. Então desde Adão e Eva o pecado está no mundo. E o pecado passa de pai para filhos, de geração para geração. Um texto bíblico que mostra isso de uma forma muito clara é Salmo 51, versículo 5. O salmista Davi, ele expressa, ele diz: eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Então é um texto assim bem significativo, tá? Mostra justamente a essência do ser humano, de ser pecador. Então isso quer dizer o quê? Uma criancinha, ela é pecadora, tá? Lembrando de novo, uma coisa é ser pecador, outra coisa é cometer pecados. Então são duas coisas diferentes. Agora nós estamos falando do quê? Do ser pecador. Ser pecador, nascer na condição de pecador, quer dizer o quê? Nascer longe, afastado de Deus. Por isso nós precisamos do batismo, que nos une a Deus. Por isso nós precisamos da palavra de Deus, que nos une a Deus. Certo? Então isso é o pecado original. É uma herança. Nós herdamos desde Adão, e é a completa corrupção da natureza humana. Então, por exemplo, lá no culto, quando você confessa os teus pecados a Deus, você não está enumerando pecados, mas você confessa a tua condição natural. Você é um ser humano pobre, miserável, pecador. Outra coisa é o pecado atual. O que vem a ser o pecado atual? É os pecados que nós cometemos no nosso dia a dia. Por pensamentos, palavras, ações, omissões. Então esses são os pecados que nós cometemos. Roubar, mentir, falar mal dos outros, cobiçar. Então esses são os pecados atuais.
os pecados que são cometidos no dia a dia. Tá? Então essa é a diferenciação entre pecado original e o pecado atual. Deus ameaça castigar pecados, tá? Então teu pai, tua mãe pedem para você fazer alguma coisa, professor pede para você fazer alguma coisa. Então Deus coloca pessoas que têm autoridade sobre nós. E quando a gente não obedece, quando a gente não cumpre aquilo que nos é pedido, geralmente há consequências, né? E Deus, né? Deus é um Deus zeloso. O que significa ser zeloso, né? É alguém que quer obediência da nossa parte. Tá? Então se Deus diz não mate, é para não matar. Se Deus diz não roube, é para não roubar. Tá? E a gente vê isso. Deus quer que a gente seja santo. O que acontece? Acontece que muitas vezes nós desobedecemos. E Deus, né, na sua ira, ele realmente traz o seu castigo. Tá? Por exemplo, Deus disse para as pessoas no tempo de Noé, se arrependam. As pessoas não se arrependeram. Noé construiu a arca, mais ou menos 120 anos para construir aquele barco. E no fim, quem que foi salvo? Só 8 pessoas. Deus deu oportunidade, mas o povo não quis ouvir. E assim a Bíblia ela vai contando as histórias, e não é diferente hoje. Deus dá oportunidades. O problema é quando você não quer ouvir e não se arrepende do seu pecado. Qual é o grande castigo do pecado? Romanos 6,23 fala assim: o salário do pecado é a morte. E em Ezequiel capítulo 18, versículo 20, a alma que pecar essa morrerá. Então ali nós temos justamente o que? As consequências do pecado, é a morte. Tá? Não é que uma pessoa morreu hoje, né? Ou porque o fulano tem coronavírus, que ele é mais ou menos pecador que o outro, não é isso. Mas todo ser humano morre por causa do pecado. Então esse é o grande castigo que existe sobre nós. Tá? E é uma consequência do quê? Do pecado na nossa vida. Tá? Deus ele ameaça castigar aqueles que desobedecem, mas por outro lado Deus é zeloso, misericordioso com aqueles que amam. Então Deus visita até a 3ª ou 4ª geração daqueles que o aborrecem, mas faz misericórdia até 1000 gerações, ou seja, infinitamente para aqueles que amam e guardam os seus mandamentos. Pergunto para você, você cumpre todos os mandamentos? Se você pensar um pouco, longe disso, né? A gente não cumpre todos os mandamentos. Né? Por quê? Porque todos são pecadores. Tá. E por que Deus deixou os seus mandamentos? Aí entra justamente a finalidade da lei de Deus. A lei tem 3 usos. Ela serve de freio, ela serve de espelho, ela serve de norma ou guia. Freio, né? Já dá para entender que ela freia a gente. Tá? Ela mostra para nós, o espelho mostra o pecado e ela guia a gente no caminho certo. Então para isso existe a lei de Deus, porque ela nos mostra o caminho pelo qual nós devemos seguir. Gente, essa é a lição 13, tá? Tem os exercícios para fazer lá na página 71, 72 e 73 e também o resumo para ser feito. Que o bondoso Deus e Pai guarde e abençoe vocês. Qualquer dúvida, entrem em contato pessoalmente comigo. Um abraço a todos, ricas bênçãos de Deus.